ele sabia que ele iria se tornar um zumbi em algum momento. O que nós vamos acompanhar nessa história? No mundo desse prota, ele simplesmente está vivendo um apocalipse zumbi. E para não passar por este mundo sem ter feito algo relevante, ele pensou em criar 100 objetivos. E é essa história que nós vamos acompanhar agora. Um cara simplesmente diferente. Quando o mundo entra em colapso e uma crise zumbi explode, a reação dele não é medo, é expectativa. Sim, expectativa. Mesmo sendo perseguido por um prédio inteiro de zumbis, ele escapa, sem desespero, sem pânico. Na verdade, ele tá relaxado, porque pela primeira vez em 3 anos, ele não precisa trabalhar. Antes disso, a vida dele era simples: trabalhar até de manhã, dormir pouco e voltar para o trabalho no dia seguinte. Repetir, por 3 anos. Aos poucos, aquele cara cheio de energia vira exatamente aquilo que ele mais odiava. Pensou em pedir demissão, mas tinha um detalhe: alguém que ele gostava. E foi isso que manteve ele ali, até descobrir que ela já era do chefe. 3 anos viraram uma piada. Naquela noite, ele anda pela rua, vazio, sem propósito, sem expectativa. Nada mais importa. Até que o mundo acaba. Zumbis por toda parte. No começo, ele acha que é sonho, até bater de frente com um. A dor confirma. É real. E mesmo assim, ele sobe as escadas preocupado com uma coisa: chegar atrasado no trabalho. Esse pensamento dura pouco, porque agora não existe mais trabalho. E é nesse momento que algo muda. Depois de anos sendo esmagado por uma empresa, ele finalmente percebe. Ele está livre. Os olhos dele mudam. A vida volta a ter cor. Mesmo com zumbis correndo atrás dele, tudo parece melhor. Ele foge, corre, escapa e para pensar no que fazer. Viajar, tirar carteira, beber cerveja de manhã. As possibilidades são infinitas. Mas antes de tudo, ele decide fazer uma coisa: se declarar. Mesmo sabendo que provavelmente já deu errado, ele vai. E chega tarde. Ela já virou um zumbi. Ainda assim, ele fala tudo, mesmo sabendo que ela não pode ouvir. E quando ela avança para cima dele, ele corre, mas dessa vez chorando. Naquela noite, ele toma uma decisão. Se vai morrer, vai ser vivendo. Ele pega um caderno e escreve 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. Enquanto o resto do mundo entra em desespero, ele começa a aproveitar. Sai de casa só para comprar cerveja. Ajuda um vizinho no caminho, como se ainda existisse normalidade. Ele pedala pela cidade, com zumbis atrás dele e zero arrependimento. Porque para ele, sobreviver sem viver não faz sentido. No mercado, ele encontra outra sobrevivente. Ele ignora ele, com razão. Afinal, ele trouxe os zumbis junto. Mas antes que a situação piore, um caminhão desgovernado resolve o problema. Ela já sabia, ele não. Depois de tudo, ele volta para casa. Mas o vizinho que ele ajudou não teve a mesma sorte. E aí, a realidade pesa. De novo. Ele bebe, pensa e entende. O tempo acabou. Então ele escreve mais desejos, mais objetivos. Mas dessa vez, não só coisas, pessoas. Família, amigos. Ele tenta contato, ninguém responde. Provavelmente já é tarde. Mas tem alguém que talvez ainda esteja vivo. Um velho amigo. Mesmo depois de uma briga feia. Ele liga e atende. O amigo está cercado, sem comida, sem saída. Ele não pensa 2 vezes. Vai até lá, atrai os zumbis com um carro e salva ele. No meio do caos, ele faz algo simples. Pede desculpas. Porque no fim, isso ainda importa. Mas claro, não dura muito. Zumbis aparecem e eles sobem para o topo do prédio, sem saída. A solução? Pular para o prédio ao lado, 10 metros de distância. Ele não hesita, corre e pula. O amigo, sem opção, vai atrás e consegue. Ali ele admite, nunca foi feliz, só parecia.
e pela primeira vez decide mudar. A partir daí, os dois seguem juntos, cumprindo desejos, vivendo no meio do fim. Porque no meio do apocalipse, ele finalmente entendeu uma coisa. Não era o mundo que estava errado, era a vida que ele estava levando. Mas não dura muito, porque lá fora, o mundo não ficou mais fácil, ficou pior. E aquela lista ainda está só começando. O que ele quer fazer vai colocar os dois em situações muito piores do que essa, e algumas delas não têm volta. Se você acha que pular de um prédio foi loucura, você ainda não viu nada. E na parte 2 é onde tudo sai do controle.